nesta programação. Mas agora nós vamos ao Rio Grande do Sul, onde está nossa amada Jussara Galto. Bom dia, tudo bem, Jussara? Bom dia, Dilson. Cada vez melhor. Bom dia, Gabriel. Bom dia para todo mundo. E ontem, enquanto a gente estava conversando, inclusive combinando o programa de hoje, mais ou menos, né, a pauta estava acontecendo, a mudança que nós estávamos assim rezando e implorando a Deus durante tanto tempo. Aconteceu, né, Dilson? Aconteceu. Maravilha. Aconteceu o que nós temos profetizado. Lembra, Jussara? Eu já fiz no comentário anterior, né? Nunca a gente se alegra com a situação, porque até chegar nessa situação, muitas pessoas passaram coisas muito piores e outros até morreram por causa desse tirano. Não, exatamente. E tanto. Então, assim, a gente fica feliz que a justiça está sendo feita, né? E eu lembro, tinha pessoas que criticaram o Bolsonaro quando ele, no final do ano do seu mandato, ele pegou e saiu uns dias antes e foi para os Estados Unidos. Ali começou um QG nos Estados Unidos para investigar essa gente. Pessoas não entendiam. Eu disse, está sendo planejado, trabalhado, porque esse negócio é muito maior do que a gente imagina. Essa arapuca aí é muito grande. E é tudo gente do colarinho branco, gente muito inteligente, poderosa, então não é fácil de lidar. Não é fácil, tem que ter muita convicção. E daí Deus abençoou que deu o Trump lá, que é um camarada destemido, que tem coragem, tem poder, e Deus usa quem Ele quer para nos ajudar. E eu tenho certeza que é a mão de Deus sobre o Brasil, usando os americanos lá agora, para botar ordem na casa. Outra coisa, né, Jussara, que eu falei também, sobre a economia, que o Trump que o governo brasileiro não ia conseguir nada, mas os empresários iam dar o jeito. E essa negociação que está acontecendo, essa liberação de taxas, reduzindo umas aqui e outras, isso é trabalho, não é do governo. Isso é um trabalho dos empresários e negociação direta com os Estados Unidos, e o resultado está aí, né? Isso está acontecendo. Mas eu vou deixar para ti que tu tem mais experiência e tu está transbordando aí hoje. Dobrada a minha vontade de continuar lutando. Porque se todo esse desmazelo aí não começou, como disseste agora, não começou ontem, nem anteontem, nem o ano passado. Na verdade, quando o Bolsonaro ousou dizer que seria candidato à presidência da República, o inferno começou a se mexer. Ele é um homem de Deus. E ele nunca abandonou como é que se diz, a maneira de se dirigir, aquela cultura assim do religião não pega bem, religião não é uma coisa bonita, Deus deixa para lá, enfim. Mas isso tudo, a gente nem estava se dando conta, eu era muito jovem, até adolescente, isso já estava começando a semeadura do comunismo no Brasil, que já haviam tentado antes até da ditadura de Vargas, e depois foi em 64 lá, né, deu uma... Eles se encresparam mesmo e vieram com tudo. O Brizola era jovem, o Fidel Castro era jovem, eram todos amigos, e todos estavam buscando o mesmo ideal, quer dizer, ideal bom para eles e ruim para todo mundo, que seria uma ditadura comunista, como foi implantado em Cuba. Aqui, isso foi em 54 ou 58, não lembro bem, aqui o exército, que era valoroso, que era guerreiro, que era brasileiro, patriota, que cumpria o juramento feito na bandeira, o exército se agigantou e não permitiu. E aí, durante 20 anos, nós tivemos um pouco de paz. Não sabíamos o quanto éramos felizes, principalmente os jovens, que queriam mudança, que queriam eleição direta, enfim. Infelizmente, na nossa cultura brasileira, isso tudo era sinônimo de bagunça e avanço do comunismo. Só que a gente não podia sonhar com isso. A gente imaginava que era um anseio natural ter eleição. Só não tinha eleições nos países onde há ditadura. Só que nós não sabíamos e chamávamos de ditadura com desdém,
o governo mais profícuo, o governo mais realizador, e que tirou o Brasil da completa bagunça, da completa miséria, e de todos os absurdos que aqui eram cometidos, para 20 anos de paz e tranquilidade, que só foi sacudida pelos ideais comunistas, e isso a gente tem que sempre frisar bem, deixar bem clarinho, bem frisado. O comunismo é um mal, é um inferno, é coisa do demônio. E eu não estou inventando, eu não tenho nem religião. Eu não posso, assim, ó, eu só tenho a Deus, Jesus na minha vida. E as minhas devoções a Nossa Senhora, mas não sou de concluir numa igreja ou noutra, porque acho que está tudo bem, está tudo certo, enquanto a gente for permanecer com a nossa humanidade e, sobretudo, com a nossa fé em Deus e com a gratidão daquilo que Ele já nos deu, que é a perfeição física, que é a inteligência, que é o poder da realização, aquilo que tirou o homem das cavernas e levou até a Lua, e conduziu a toda essa modernidade de hoje, que é a internet, que é tudo isso. O cinema já é mais antigo, mas foi novidade por muitos anos, já existia antes, enfim. Então, a gente foi levando e pensando que estava fazendo a coisa certa, e que aquelas pessoas que pregavam, que a gente não se dava conta, prestem atenção, que pregavam assim, ó, exemplos de outros países onde havia fome absoluta, miséria absoluta, desemprego, falta de liberdade, sem as pessoas poderem se expressar, inclusive, e que eram as chamadas ditaduras, assim, ó, olhadas com tanto amor por algumas pessoas do Brasil e que já eram, não é? Já tinham sido inoculadas com esse vírus. Porque isso é uma doença. Acreditar em governos que é só o bem bom para si mesmo e para o seu povo absolutamente nada, miséria, boca fechada, não poder reclamar, é da natureza humana reclamar. Só que nas ditaduras que reclama é preso, é torturado, é morto, tem que fugir do país, enfim. Mas como eu estava dizendo, quando o Bolsonaro se mexeu, esse louco, nem quando falava no plenário da Câmara, ficava alguém para ouvi-lo, isso aí não oferece perigo. Só que ele trazendo consigo a sua fé, a sua crença em Deus e verbalizando tudo isso, e mostrando assim o quão honesto podia ser um político, que nunca aceitou corrupção, nunca aceitou nem gorjeta. E não era assim, ó, centenas de reais. Eram milhões, sempre. E ele xingava de tudo. Já repeti isso várias vezes, para que vocês que nem sabem como é que o Bolsonaro começou, vocês aprendam. Porque assim que começa um homem de bem, ele traz esse ensinamento da sua casa e nada no mundo o abalará. Só que os outros, os comodistas, os safados, os que já têm a corrupção na sua genética, na sua alma, para esses aí isso não tem valor nenhum. Para eles, isso aí é uma bobageira. Mas ele cresceu. E o povo, que eu vivo sempre também dizendo, o povo brasileiro é honesto, é trabalhador, genericamente falando, o povo é trabalhador, levanta cedo, pega a condução, ganha pouco, na maioria, e não está preocupado com que realmente, algumas coisas que realmente deveria se preocupar, como, por exemplo, a sua representação política. O povo nunca encarou um político, um candidato a qualquer cargo eletivo, como um advogado para o qual ele daria uma procuração para agir em seu nome. Não, a qualquer um, nenhum, e a coisa foi se desgastando de tal forma que isso foi assim, ó, ficando cascudo na alma das pessoas, no entendimento das pessoas. E eu faço isso há 50 anos e ouço as mesmas respostas
de muitas e muitas. Antes era a maioria, hoje mais ou menos está diminuindo, das pessoas que não têm o entendimento de que elas governam o país através dos seus representantes. O seu município é governado por você através do prefeito que você elegeu. Seu vereador, ele fará leis ou votará contra, ou, enfim, ou não fará nada, ou será apenas um corrupto, que está ali, um amador, que está assim em todos os cargos públicos, inclusive os não eleitos. Tem muito concursado, porque passou no concurso, põe um estatuto do funcionário público baixo do braço e o resto que se dane. É bem assim. Não são todos os funcionários concursados que exercem o seu mandato, porque é também um mandato, com correção, com dignidade, com respeito aos contribuintes. Então, ali, quando ele disse que queria ser candidato, mas foi crescendo, e ganhou, não sei se como, nem sei onde, eu nunca vi nenhuma explicação sobre isso, ganhou, né, o apelido, né, de mito, que caiu como uma luva. E o povo assimilou bem, e onde ele ia, era aquela maravilha, aquela correria. Eu nunca me esqueço, uma correria muito, muito grande, também já faz tempo, eu também não estava ligada que isso era tão importante, que estavam os filhos do Bolsonaro se dirigindo para uma cidade onde ele faria, né, um grande comício. Eles pararam em algum lugar, na cidade do interior, e quando descobriram que eram eles que estavam ali, juntou uma multidão, e queriam autógrafos, e queriam fotos, e eu digo, mas meu Deus, que povo maluco. Não são só os filhos do candidato. Mas não, o povo às vezes consegue ver longe, vislumbrar as verdades e sabe se identificar e sabe conhecer quem é do bem. Bem, aí, quando ele foi crescendo, e as eleições foram se aproximando, o que aconteceu? A facada. Quem por trás da facada? A esquerda. Qual o partido que deu cobertura, que pretendeu construir um álibi, quer dizer, justificar a presença do réu, no caso, em outro lugar e não aquele onde ele estava agindo? Foi o PSOL e o PCdoB, através de Jean Willis e da Jussara. Não, Jussara não. A Jussara Conia comunista também, mas não estava nessa aí. A Manuela Dávila. Bem, então, aí eles pensaram, agora ele para. Ele não parou. Ele, ciente da missão que Deus lhe havia confiado, ele tinha que seguir em frente. Seguiu. E nós atrás. E aí a multidão aumentou. E aí foi aquilo, né, os bandeiraços nas esquinas, e que no começo a gente só levava buzinaço contrário, as pessoas fazendo assim, xingando, seu isso, seus aquilo, Bolsonaro não sei o quê, estavam mil coisas. E aí foi crescendo, porque o bem, o direito, o que é correto, é também como é a pessoa do Bolsonaro. Quanto mais apanha, mais cresce, mais se multiplica. E aí aconteceu, né? Ele se elegeu. Eu lembro que no dia da eleição, eu estava em Porto Alegre, porque eu voto lá, todo mundo foi para o Parcão, eu também fui, até não tinha ninguém para ir junto, sei lá, por causa da eleição, a gente trabalhou o dia inteiro, todo mundo esparso. E eu fui. Cheguei lá, encontrei milhares de pessoas, um telão mostrando a contagem final, a vitória dele, aquela euforia. Todo mundo assim, ai meu Deus, agora o Brasil vai melhorar, agora vai ser muito bom. Ai, todo mundo acreditando naquilo. Eu chorava, gente. Graças a Deus que eu não encontrei ninguém conhecido, porque aí eu ia trancar esse pranto. Mas eu chorava que caíam no chão do Parcão as minhas lágrimas. De emoção pura. Eu disse, meu Deus, agora sim. Agora começa a época boa, a era boa, a era de fazer boa política. E terminou logo ali, essa nossa lua de mel, com essa sensação de vitória. Porque bastou, até antes dele assumir, já começaram os ataques,
Já esse que hoje se dizia, né, que agora tá, ele, ó, ele fez assim em relação ao Bolsonaro, ó, agora, ó, Xandão, agora foi para ti, ó, caiu do burro, caiu de tudo. Ainda não, efetivamente, né, Adilson? Mas vai acontecer. Ele está no brete já, está no brete para chegar no matador. Na verdade, ele já chegou, né? Já do jeito chegou, que é. E eu tinha te prometido que hoje eu explicaria o que é a lei Magnitsky. Só que não é preciso, porque a internet assim, está com 90% de pessoas explicando o que é essa lei, nos seus mínimos detalhes. Então não vamos perder tempo, porque a gente sabe que isso que está para acontecer a qualquer instante, ele ainda é um sinistro. Ele ainda está lá, naquela corte fantástica, magnífica, que está hoje poluidíssima por gente corrupta, gente mentirosa, gente sem vergonha, sem caráter e sem conhecimento do direito. É assim que está. Então, nós não somos contra o Supremo Tribunal Federal. Nós somos contra o lixo que está lá dentro, a escória que está lá dentro. E ainda parece, eu estou entendendo assim, estou vendo que muita gente também está entendendo, que deram uma chance, um fôlego, para que os que ficaram lá, que já estão punidos pela cassação do visto nos Estados Unidos, mas não receberam a Magnitsky ainda. E tudo indica assim, ó, que havia, não sei se continua, uma esperança de que eles tomassem as rédeas, que eles entendessem que aquelas pessoas, aqueles brasileiros presos, torturados, longe da família, coisas assim, ó, que não estão escritas em nenhum código brasileiro, nenhuma lei brasileira. Só se dá um exemplo. A mulher do Cabral, com quase 100 anos de condenação, porque tinha 2 filhos adolescentes, pôde ir para casa cuidar dos filhos. As nossas presas, hoje lá, que têm filhos pequenininhos, tinham de 2, 3, 4 anos, estão crescendo sem as mães, sem os pais. Por quê? Porque eles entenderam assim, tá na lei? Não tá. Eles cumprem a lei? Não. O que eles fizeram com a Constituição? Rasgaram. Só usando os rigores da lei, tudo que está na Constituição, nos códigos, para quem é da direita. Eu já nem digo para quem é inimigo e adversário, porque nós não somos. Nós somos patriotas, nós somos brasileiros do bem. Nós queremos que o nosso país suba todos os patamares possíveis. Então, nós, a direita, ela não é a causadora da taxação que está vindo aí. Mas isso aí, já grudaram no Bolsonaro também esse selo maligno, que por causa do Bolsonaro, por causa do filho dele, Eduardo, por causa do pessoal da direita, o Brasil será taxado. O Brasil terá 50% de carga tributária em relação aos produtos que vão para os Estados Unidos. O outro, maluco, que é igualzinho ao cachaceiro, igualzinho ao governante de Cuba e a todos que passaram por Cuba e por todos os regimes socialistas e comunistas que existem no planeta, taxou o Brasil em 78% agora, uma semana atrás. Ninguém abriu o bico. Foi um silêncio sepulcral. Ninguém falou que o Maduro estava taxando o Brasil em 78%, enquanto que o Trump taxou o Brasil em 50%, a isso caíram de pau ainda culpa do Bolsonaro e do pessoal da direita. Só que não, povo, entendam isso, usem isso como argumento de defesa contra essa esquerda falaciosa, mentirosa, enganosa, que diz que nós somos os culpados. Porque a sanção do Trump dos Estados Unidos foi ao país Brasil. Mas por quê? Porque não gostou da conformação do Brasil no mapa, porque o Brasil tem uma costa muito larga, porque o Brasil tem muita riqueza, tem muito pobre, tem muito safado, tem muito sem vergonha. Por quê? Porque sabe, nada a ver com isso. Absolutamente, porque o cachaceiro resolveu dizer que ele se acha o próprio Mao Tse-tung, quer dizer, chinês e comunista, que ele é ditador, que ele é comunista graças a Deus, enfim, e que ele resolveu
permitir que o urânio fosse em 2 navios, saíssem do Brasil às escondidas, sem nenhuma explicação, porque é assim que eles agem, fosse para ser enriquecido no Irã, para o Irã construir uma bomba atômica para destruir Israel e quem mais eles quisessem destruir no mundo. Isso é crime. Mas não é crime dos brasileiros contra os americanos. Isso é um crime do governo brasileiro contra os outros governos. Não só o de Israel, como o dos Estados Unidos, qualquer um, porque eles com uma bomba atômica, vocês sabem, vocês já viram na internet, está cheio de o que eles fazem com as pessoas que não são iguais a eles, que não praticam o islamismo, porque nem o islamismo é ruim, o puro, aquele que é seguido pelo Alcorão, mas esse xiita, essa deificação da bandidagem, isso é coisa de criminosos, de terroristas, é de Hamas, Hezbollah, Houthis, enfim, por aí afora. Porque eles acreditam que quanto maior a maldade que eles fizerem, isso acontece hoje, século XXI, gente. Quanto maior, quanto pior for o seu comportamento, quanto pior, mais enormes, fantásticas as maldades, maior o número de virgens que ele vai receber quando estiver do outro lado. Ou seja, para quê? Vai ter 1 milhão de virgens. Não vai fazer nada, não vai ter nem contato com elas, a alma é alma. E por que uma alma é virgem e a outra não é virgem, sabe? Só na cabeça maluca deles. Né? Então, aí, esses crimes são cometidos de uma nação contra outra nação, por um responsável, que é o governante dessa nação. Os outros, porque agora até a União Europeia está se levantando contra os desmandos do governo brasileiro, nunca esqueçam, nunca percam de vista que a taxação que acontecerá a partir de amanhã no Brasil é culpa do desgoverno do cachaceiro. Foi ele que fez essa opção. Nós não somos contra os judeus. Nós não queremos o enriquecimento do urânio, a não ser para bens pacíficos, Nós não queremos que a humanidade se acabe com bombas atômicas. Mas eles querem, eles não se importam. Eles são de uma irracionalidade brutal. E é contra essa irracionalidade brutal, contra essa falta de vergonha, de caráter, porque ele está se enchendo de dinheiro. Ele terá que voltar como cachaceiro da Silva 8, 10, 15 vezes para gastar o que ele está roubando agora. Qual é a diferença que vai fazer na vida dele, dos filhos dele, que agora tiveram que fugir do Brasil, fugir dos Estados Unidos, os que estavam lá, procurar outros refúgios, porque eles serão, quando houver a justiça para todos os sem caráter, os corruptos, os bandidos, sugadores, sanguessugas, vampiros da nossa nação, quando chegar a justiça neles, estejam onde eles estiverem, eles serão punidos. Quando mais não seja, pela justiça divina, a lei do retorno, que essa aí ninguém revoga. Pois bem, a União Europeia, através de seu parlamento, que representa todos os países da Europa, estão contra o governo brasileiro. Eles estão contra você? Contra mim? Não. Eles estão contra quem está praticando desmandos contra a humanidade. Contra. E esse julgamento, o Xandão, por exemplo, agora, ele pode não estar sabendo como é que o dinheiro vai chegar nas mãos dele, porque a gente sabe até pela internet que eles são pagos através do Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil não pode mais receber o dinheiro destinado ao Xandão. Porque se ele receber esse dinheiro e repassar para o cabeça de ovo, ele será punido também pela lei Magnitsky, que ela pune os indivíduos e todo mundo financeiro que se meter com ele, que corresponder a seus desejos, de ter um cartão, de ter todos os benefícios, talão de cheque já não se fala mais, né? Mas se fosse o caso, nada disso, nem telão, nada.
nenhum cartão, nem Pix, nada. Ele não pode pedir um hambúrguer por telefone, mas isso é problema dele. Enquanto ele estiver, por isso que a gente não vale a pena nem ficar tergiversando aqui. Quando ele estiver lá, enquanto ele estiver lá no Supremo Tribunal Federal, pode comer lagosta. E a gente sempre precisa da lagosta porque é um prato muito caro. Mas tem outros pratos tão ou muito mais caros que são servidos para eles lá no Supremo, porque eles são supremos. Porque a gente não dá. A censura não permite a gente dizer, assim, numa live, em que eles são supremos. Mas você sabe, né? Você sabe. Então, como eu dizia, esse é problema dele. Como é que ele vai ter dinheiro? Como é que ele a família dele vai se alimentar? Isso é problema deles, não nos interessa. Tivessem pensado antes de agir. Não teve ninguém que freasse esse monstro, nem dentro da família. Ele foi imbatível, intocável, soberano. Agora que paga esse preço. Então, o que nós temos que fazer, meu povo? Continuar lutando. Continuar lutando. Isso aí, por exemplo, nós aqui na região temos um exemplo fantástico, que foi aquele povo que se reuniu lá, tu sabe bem, tu esteve lá, Johnson, lá na porta do quartel de Osório, naquele acampamento. Ficamos 70 dias lá, pedindo, rezando no final, quando a gente hasteava a bandeira, ou arriava a bandeira, bonito, aliás. Né? Muito lindo, emocionante, chorando, a gente chorava às vezes, cantando um hino, rezando, e o que é pior ainda, me arrepio até hoje, que a gente pedia socorro para o exército brasileiro, sem saber que o nosso magnífico exército, nas suas direções, toda a cúpula podre, estava contra nós, rindo de nós, debochando de nós. Nos fotografavam todos os dias, lá naquela hora. Então, eles sabiam a nossa cara, um por um, dos que estiveram lá, durante aqueles 70 dias. Não todos, às vezes tinham os que, na hora, iam embora antes, ou então chegavam depois, cada um no seu tempo. Mas aquele lá estava sempre cheio de brasileiros com bandeiras erguidas. Sempre. E levando até pedrada, palavrões, xingamentos, e muitos buzinaços também, fazendo que estava tudo bem. Eu só sentia que aquelas pessoas que viam que a gente do bem, estavam ali fazendo um serviço à pátria, que eles não voltassem. A maioria, milhares, passavam por ali, véspera de feriado, então, custava dar uma paradinha, ficar um pouco ali, para aumentar aquele número de pessoas que não estavam de acordo com a situação. Não estivemos nunca de acordo com essa situação maldita que se criou depois da eleição de 22. E agora está vindo tudo à tona. É o hacker, aquele que sabe todos os resultados das urnas, já está nos Estados Unidos, se preparando para tornar isso público. Até os cupinchas do Xandão, um dos cupinchas, foi bastante perseguido, e está sendo julgado como traidor, como isso, como aquilo. Ele está indo para os Estados Unidos para delar e contar tudo que ele sabe sobre os crimes do Xandão enquanto ministro, e enquanto ele era funcionário do ministro. Então, assim, a coisa só começou, o bolo só começou a desandar. Não virou mingau ainda. Está começando, e já está muito auspicioso. Já está muito bom a gente saber que isso já começou. Então, nós aqui na região, começou lá, tinha gente, uns que eram de mais longe, mas estavam em férias e vinham para ir para o acampamento. Mas era Osório, basicamente, Tramandaí, Imbé, tinha muita gente de Imbé, tinha Xangri-Lá, tinha gente de Capão e de outros lugares, talvez tinha Cidreira, também tinha gente, enfim. E nós ficamos assim, nos varreram dali. A gente não pode nem ir desmontar o acampamento. Desmontaram. Permitiram que alguns desmontassem o acampamento. E a polícia ali, cuidando. Nós chegamos lá, eu e uma amiga chamada Wanda, que mora ali perto, chegamos lá para tomar conhecimento, para ajudar de alguma forma, para desmontar as coisas. Não nos permitiram descer. Alguém nos avisou.
vazem daqui, senão vocês serão presas. Porque só podiam ficar lá aqueles que já estavam. E era uma meia dúzia. Fizeram tudo sozinho. Daí foi cada um para casa chorar no seu canto. E lamber as feridas. Um mês depois, eu estava já cansada de chorar, de lamber ferida, e estava com vontade de guerrear de novo. Aí, ó, assobiei assim, e aquele povo, tchã, vieram tudo. E a gente começou a fazer reuniões na Câmara de Vereadores, a qual nós somos muito gratos, de Tramandaí, e na Câmara de Vereadores de Osório. Todas as semanas. Uma aqui, outra lá e tal. E as pessoas vinham os palestrantes e nos instruíam, nos davam cultura, informação sobre aquele momento difícil que nós estávamos vivendo, as soluções, quem estava, na verdade, por trás de tudo isso. E era gente, assim, entidades exógenas, quer dizer, de fora do país, que agiam no mundo inteiro, no planeta inteiro. A gente nem sabia exatamente, sabia alguns nomes, Soros, por exemplo, globalismo, a gente foi aprendendo. Aí fomos aprendendo, quem foi lá nunca se arrependeu, porque aprendemos muito, e nos deu força, reforçou, aliás, a nossa convicção. E aí vieram as eleições, as reuniões pararam um pouco de acontecer, passaram as eleições, e aí começamos de novo, cutuca daqui, cutuca dali, chama um, chama outro. Resultado, já começamos, já fizemos reuniões em Imbé, já fizemos reuniões em Xangri-Lá, já fizemos reuniões em Osório, já fizemos em Quintão, que eu nem mencionei, né, porque provavelmente teria alguém lá no acampamento de Quintão. Fizemos, e agora tem assim, ó, umas 5 ou 6, uma penca de cidades, onde daqui para frente nós começaremos também a fazer as mesmas reuniões, fazer o enfrentamento e derrubar a esquerda maldita, trevosa do litoral norte. Porque aqui o Bolsonaro faz 70% dos votos, aqui que eu digo, no litoral norte. Vai na eleição para prefeito e vereador, nós não temos um prefeito. E temos 2, no máximo 3 que eu não conheço. Conheço 2 vereadores em todo o litoral norte que são de direita, que são conservadores. E não se surpreendam, hein? Agora a coisa está virando. E assim nós ficaremos com muito sem vergonha, mau caráter, que hoje está na esquerda, ou que está hoje no pior lugar, que está na esquerda está definido. É podre, tudo bem. Mas quem está em cima do muro é pior do que quem está na esquerda. Porque esses aí são os oportunistas. E olha, deve ter assim, ó, 4 ou 5 partidos agora atuando aqui no Brasil, que são de muralistas militantes, como diria o Dorico Paraguaçu. A função deles na política é ser muralista. Não é moralista, é muralista. Estar em cima do muro, olhando para cá, para a direita, para a esquerda, namorando um ao outro, e para ver o que lhe convém melhor. E se ele for parlamentar, na sua Câmara, na sua Assembleia, lá no Congresso, ele também tem o mesmo comportamento. Então, está na hora, não é só da gente dizer, sou patriota, não, está na hora de reconstruir o Brasil. Essa é a nossa obra, essa é a nossa missão. Nós faremos assim, ó, com que gente, tipo vereadores que tem no seu município, prefeitos, tipo deputados estaduais, estou falando em todo o país, deputados federais, senadores, e por falar em senadores, nós temos que varrer de lá do Senado gente como esses senadores que estão aí, 10 ou 12 dos quais, 10, parece que já foram mais alguns, que saíram do Brasil, com passagem paga por nós, o nosso dinheiro que flui, a la volonté. Se foram aos Estados Unidos numa missão, uma missão de reverter esse quadro, de discutir o tarifaço, blá, 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 blá. Mas senadores, não é vereador de Cacimbinha, que eu não esqueci desse lugar, senadores da República, só ficaram sabendo que o Congresso americano estava em recesso também quando chegaram nos Estados Unidos. Isso dito por eles, no aeroporto eles ficaram sabendo. Meu Deus do céu! Quanta desinformação, quanta ignorância, quanta
safadeza investida em tudo isso aí. E aí eles ficaram lá, né, falando um com o outro, como poderiam estar falando em Brasília sobre o ar-condicionado de Brasília. Não, estavam lá, hotéis chiquérrimos, claro, pagos por nós, de bermuda, tem um senador. Não interessa o partido, é um vagabundo, é um oportunista, é um sem vergonha, é um desinformado, é um inapto para estar no Senado. Porque ganha um rio de dinheiro, tem montanhas de assessores para fazer tudo. E chegam, saem de um país, viajam milhares de quilômetros, de graça, porque nós que estamos pagando, para chegar lá, no toque, 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 toque. Não tem ninguém. Por quê? Porque estamos em recesso, suas antas, seus burros, seus ignorantes. Pois é, né? Também tem uma coisa bem agravante. Saíram daqui... Ai, eu fico muito louca, gente, vocês me desculpem. Saíram daqui achando que a chave da cadeia lá, quem abriria as portas para eles, e seria um excelente interlocutor, um ajudante na tarefa de destarifar o Brasil. Quem não sabe, e a maioria não sabe, mas vocês vão cair duros agora. Então, em pé cedo, estão sentados dentro, porque eles foram direitas, centrão, esquerda, se mandaram para os Estados Unidos para resolver o problema do Brasil usando, como é que se chama em termos políticos? O carteiraço, dando o carteiraço com o Obama. Gente, pena que Deus não limitou a capacidade das pessoas serem ignorantes, imbecis e idiotas. Essa é a lavandeira. Para quem não sabe, o Obama é de esquerda, está por trás de tudo que houve lá nos Estados Unidos contra o Trump, contra o país inteiro que quase desabou, estava em vias de desabar. O sul dos Estados Unidos é a maior prova disso, porque estava mais perto da fronteira, sei lá por quê, né? Estão mais acalorados, eu não sei, mais burros também. Esses governos de esquerda, influiu aqui no Brasil. O dinheiro que eles receberam, os milhões que agora estão vindo à tona, tem gente fazendo delação premiada para dizer quem ganhou quanto aqui no Brasil, para prejudicar o Brasil, para derrubar o Bolsonaro, para falsificar, para como é que se diz, nas eleições, as urnas, né, violarem as urnas eletrônicas e darem vitória para quem não tinha mais votos que o outro. Se você sabe, antes não dava para falar, mas agora já dá, porque agora já estão dando publicidade disso nos Estados Unidos. A União Europeia, que não é besta, já está informada disso também, e por isso também estão contra o Brasil, contra o que foi feito aqui no Brasil. Mas o Obama tentou derrubar o Trump, tentou e conseguiu, né? Participou de toda aquela trama que permitiu que o Trump não se reelegesse. Então, esses cretinos, senadores brasileiros, saíram daqui quando havia recesso lá, como aqui. Se aqui nunca tivesse ido recesso, eles não soubessem o que isso significa, tudo bem. Mas eles saíram de dentro de um recesso e foram para os Estados Unidos, porque lá está quente, lá está bom, está gostoso, e levaram embaixo do braço, pegaram no aeroporto embaixo do braço o Obama, o maior safado americano, que agora está respondendo, está já começando a responder processo lá por todas as falcatruas que ele fez contra o Trump e contra a direita, contra o Partido Republicano nos Estados Unidos. Agora vocês vejam, Adilson, tu vê, nem nos piores pesadelos Sim. a gente podia imaginar que houvesse um grupo de brasileiros, senadores eleitos por nós, pagos por nós, que fosse aos Estados Unidos resolver a questão brasileira sem ligar para nem saber que eles estavam em excesso. Não tinha nenhum canal de comunicação, porque o governo americano fechou as portas. A diplomacia para o saco. Então, sem vergonha, sem caráter, sem que eles são. São de férias, eu acho, lá.
Eu não sei se o Queres quem? A nossa diplomacia. Estão para turismo lá nos Estados Unidos. A nossa diplomacia. Pô, mas Pois é, exatamente, também. tem um que não tirou a bermuda. Eles foram mesmo discutir a situação brasileira. Olha, eu vou te dizer, Sara. Cacife, inteligência, argumentação. Mas para um governo como o governo do Trump, me perdoe, né? Me perdoe. Essa gente, a gente não pode permitir que volte para o Congresso. E todos os estados do Brasil têm que se envolver nessa luta, e se Deus quiser, agora no dia 3, nós estaremos dando a demonstração em todo o Brasil da disposição dos brasileiros de varrer com essa corja. E por falar nisso, já estamos extinguindo nosso tempo, não é? Não esqueçam, né, que faz parte dessa luta, só que agora vai ser assim, mais alegre, mais feliz, com uma baita de uma feijoada, um grupo de pessoal da direita, do litoral norte, de quem souber dessa reunião e estiver por perto, pode se chegar, no sábado, dia 2 de agosto, gente, 2 de agosto, né, lá no lugar de eventos mais importante da Embé, que é o Pátios Eventos, que fica na Getúlio Vargas, 2018. Getúlio Vargas, 2018. A internet está cheia desse convite, uma feijoada maravilhosa, e nós teremos vários políticos bons, que a gente escolhe a dedo. Claro que você sabe que todo mundo pode errar, mas nós estamos cada vez mais exigentes na escolha. E vai liderar a mesma pessoa que já nos ajudou tanto nos nossos grupos, quando nos reunimos em Tramandaí ou Osório, Fernanda Bart. Evidentemente que haverão outros políticos, outros candidatos. O ano que vem tem eleição, isso é normal. Mas nós queremos gente de conteúdo. Para ser nosso candidato, tem que ter conteúdo. Tem que saber, tem que enxergar um palmo na frente do nariz. Não pode ser do tipo que se manda para outro país, sem nem dizer, oi, tô indo. Chega lá, porta na cara. E chega lá com um advogado de defesa podre até a medula, que está respondendo por crimes eleitorais e outros crimes lá nos Estados Unidos. Que Deus nos salve, que Deus nos proteja. E antes de dizer tchau, eu digo, eu amo vocês. Não esqueçam, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Jussara. Que Deus abençoe. Sábado nós vamos estar lá também, lá nessa feijoada, se Deus quiser. Junto com a Fernanda Bart, que tem muito conteúdo, né, Jussara? É uma pessoa de extrema confiança, de profundo saber político, né? É muito amplo, muito amplo. Então tá. Obrigado, Jussara, obrigado a você, telespectador. E assim nós encerramos mais um programa Litoral ao meio-dia, hoje, quinta-feira, aqui em Santa Catarina, mas para todo o Rio Grande, todo o Brasil, programa Litoral ao meio-dia.